O avanço da linha 20 rosa do metrô já é uma realidade para quem tem imóvel ou comércio na região do Cursino, em São Paulo. E com o processo de desapropriação já em andamento, a questão agora é: como proteger o seu patrimônio? Entender isso se tornou absolutamente fundamental. Pois é, essa é a grande pergunta que paira sobre a região. A gente está falando de um dos maiores projetos de infraestrutura da história da cidade, um projeto que vai literalmente redesenhar o bairro. E claro, isso afeta diretamente a propriedade de centenas de famílias e também de negócios locais. Então, atenção, se o seu imóvel fica na Avenida do Cursino, na Rua Simão Lopes, Coronel Fawcett ou na Rua dos Operários, essa informação é para você. Porque, olha, as declarações de utilidade pública, elas já foram publicadas. E o que isso quer dizer? Significa que o Estado já oficializou o interesse nessas áreas para a construção da futura estação Cursino. Em outras palavras, o processo já começou. Não é algo para o futuro, está acontecendo agora. Para a gente entender tudo isso direitinho, vamos seguir um roteiro bem claro. Primeiro, vamos falar sobre o projeto da linha 20 rosa. Depois, como funciona a desapropriação na prática. Em seguida, a questão do valor da indenização. O quarto ponto é como montar uma defesa do seu patrimônio. E por fim, o mais importante, o que fazer agora mesmo. Muito bem, vamos começar pelo começo. Entendendo a dimensão do que está em jogo, é fundamental ter essa clareza. A linha 20 rosa não é uma obrinha qualquer, de jeito nenhum. A gente está falando de uma intervenção urbana massiva, algo que vai realmente transformar a região por completo. E para ter uma ideia da escala, basta olhar para este número: 37 bilhões de reais. Esse é o investimento projetado. Um valor como esse sinaliza duas coisas. Primeiro, a seriedade do projeto. E segundo, e talvez mais importante, a sua inevitabilidade. Ele vai acontecer. E o impacto nos bairros que estão no trajeto será direto. E os detalhes do projeto também impressionam, viu? São 33 quilômetros de extensão, com 24 estações, tudo subterrâneo. É uma linha que vai conectar a Lapa até Santo André, transportando mais de 1 milhão de passageiros por dia. Mas, olha, o ponto mais importante aqui é o prazo. A previsão é que as obras comecem entre 2027 e 2028. Ou seja, o tempo está se tornando um fator crítico. Certo. Entendido o tamanho do projeto, vamos agora para a questão central, a que realmente preocupa. Como é que o Estado pode, legalmente, tomar um imóvel particular? É importante saber que o processo de desapropriação não é uma coisa aleatória, de forma alguma. Ele segue etapas jurídicas muito bem definidas. E o ponto de partida de tudo é a chamada DUP, a Declaração de Utilidade Pública. É esse o documento que oficializa tudo. E aqui, atenção, veio o ponto mais crucial para quem é do Cursino. Isso não é uma ameaça lá no futuro, não. Já é um fato. As DUPs, as resoluções, foram publicadas em 2025. Elas já delimitaram as áreas e deram um início formal a todo o processo. Ok, então esse é o caminho completo, as 4 grandes etapas. Primeiro, a declaração, a DUP, que já aconteceu. Depois, vem a fase da oferta. O metrô faz uma avaliação e apresenta uma proposta de valor. Aí o proprietário pode aceitar ou pode disputar na justiça. E aqui, muito cuidado com a quarta etapa, a imissão na posse. O que é isso? Significa que o metrô pode conseguir uma autorização judicial para tomar posse do imóvel antes mesmo que o processo termine e o valor final da indenização seja decidido. É um ponto de muita atenção. E esse ponto nos leva diretamente ao coração do problema para a maioria das pessoas afetadas. Por lei, a indenização tem que ser justa, prévia e em dinheiro. O problema todo está na palavra justa, porque o que o poder público considera um valor justo raramente é o mesmo que o mercado, que a realidade considera justo. E essa tabela aqui deixa essa diferença bem clara, né? De um lado você tem a oferta inicial do metrô. Ela é baseada em quê? Em laudos internos, com critérios bem conservadores, muitas vezes com amostras de mercado já desatualizadas. Agora, do outro lado, a gente tem o que seria a indenização justa de verdade, o valor real de mercado, que leva em conta todas as benfeitorias, o potencial do imóvel e, importantíssimo, calcula o impacto total no patrimônio, inclusive a desvalorização da parte do terreno que não foi desapropriada, se for o caso. E para quem tem um comércio na região, a situação é ainda mais delicada. Porque não se perde só o prédio, se perde o ponto comercial, a clientela que foi construída ao longo de anos, a reputação, todo esse valor intangível que a gente chama de fundo de comércio ou aviamento. Isso é um ativo valiosíssimo e a perda dele precisa ser indenizada separadamente. Só que, adivinha, isso raramente ou quase nunca acontece na oferta inicial do metrô.
Ok, o problema está claro, certo? A complexidade do processo, o risco de uma indenização injusta. Então agora vamos avançar para a solução. Diante de um cenário desses, ficar parado, esperando as coisas acontecerem, simplesmente não é uma opção. É preciso ter uma estratégia ativa de defesa. E aqui está a ideia central de toda essa nossa conversa. A única, e eu repito, a única forma de garantir uma indenização justa e evitar um grande prejuízo é se antecipar. Agir antes de receber a cartinha com a oferta oficial do metrô. Isso muda completamente o jogo e coloca o proprietário numa posição muito mais forte para negociar. Essa defesa se sustenta em 2 pilares fundamentais. O primeiro é o pilar técnico, um laudo pericial prévio. O que é isso? É uma avaliação completa do imóvel feita por um engenheiro especialista antes da vistoria do metrô. Esse laudo vai documentar o valor real do imóvel e todas as suas características. O segundo pilar é o jurídico, uma assessoria especializada de um advogado, que vai atuar tanto na prevenção, analisando documentos, quanto na disputa judicial do valor, se for preciso. E aqui vai um alerta muito, mas muito importante. O próprio metrô já emitiu comunicados sobre fraudadores. Existem pessoas mal intencionadas se passando por representantes do governo, tentando comprar imóveis na região por valores baixíssimos, irrisórios. Portanto, qualquer abordagem informal, qualquer conversa para tentar comprar o seu imóvel deve ser tratada com desconfiança máxima. A negociação séria acontece apenas pelas vias oficiais. Muito bem. Com todo esse cenário desenhado, a gente chega ao momento mais prático. Afinal, o que fazer agora? Quais são os próximos passos que podem ser tomados hoje para proteger o seu patrimônio? Olha, o tempo está correndo e rápido. As declarações de utilidade pública são de 2025. O ano de 2026 já é apontado como um ano decisivo, quando as avaliações devem começar. E com as obras previstas para logo em seguida, entre 2027 e 2028, a janela de oportunidade para se preparar é agora. Não dá para deixar para depois. Então, vamos a um checklist de ação imediata. Primeiro passo, reúna todos os documentos. Matrícula do imóvel, IPTU, plantas, tire fotos detalhadas de tudo. Se você é comerciante, organize os balanços, contratos, comprovantes de faturamento pelo menos dos últimos 5 anos. Segundo passo, documente o estado atual do seu imóvel. Deixe tudo registrado antes de qualquer vistoria oficial. E terceiro, o passo mais crítico de todos, procure assessoria especializada. Contate um engenheiro avaliador e um advogado especialista o quanto antes. E para a gente concluir, fica uma reflexão muito importante. Essa preparação técnica e jurídica não deve ser vista como um custo. Ela é, na verdade, o principal investimento na defesa de um patrimônio que muitas vezes foi construído ao longo de uma vida inteira. A grande questão que fica no ar não é se o processo vai acontecer, mas sim, o nível de preparação de cada um estará à altura do desafio que já está batendo a porta?